Então, gente, nós vamos retornar, viu? Esse é o segundo vídeo do primeiro que eu mandei há pouco tempo para vocês, para a gente continuar algumas coisas. Então, olha, nós paramos em José Sarney, né? Então, o que acontece? José Sarney, ele governou de 85 até o anos 90, né? 1990. O governo dele também vai receber o nome, o título de a Era dos Planos Econômicos, né? Porque é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Nós teremos alterações na economia brasileira, não que não houvesse antes, mas agora com ele vai ter, porque nós vamos estar com a inflação altíssima, né? E ele precisava também se aproximar do povo, da população, como eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior. Bom, na era dos planos econômicos, e eu estou falando do governo de José Sarney, que era o vice de Tancredo Neves, nós temos o plano cruzado, que eu falei para vocês, essa nova moeda brasileira, que nós vamos ter o congelamento, que eu falei para vocês, né? Congelamento das mercadorias, de preços. Nós vamos ter a questão da indústria. As indústrias brasileiras, elas não vão conseguir captar isso ou entrar nessa onda econômica, né? A princípio, né? Por quê? Porque o povo brasileiro passou a comprar muito, então era muito consumo para pouca preparação. Então nós temos problemas por causa disso. Bom, após o plano cruzado, nós vamos ter o plano cruzado 2, né? Esse plano cruzado 2, vai ser um desastre. Por quê? Porque no plano cruzado 2, o que vai acontecer? Com todo esse acúmulo que acabei de dizer para vocês, e essa insatisfação das indústrias e os empresários, né, aumentando os produtos sem consentimento do governo federal, né, ou permissão do governo federal, o plano cruzado ele começa, mas não fica por muito tempo. Nós temos o plano cruzado 2. Nesse plano cruzado 2, o que vai acontecer? O governo federal, que é Sarney, por conta de tanto acúmulo e da inflação que vai subindo, o que vai ter? Ele vai acabar estabelecendo moratório, trazendo moratório. O que é moratória? Ele vai suspender a dívida externa que o Brasil tinha. Nós tínhamos uma dívida externa que já estava em muito dinheiro aí, né, em bilhões. Ele suspende isso porque não tem como pagar essa dívida. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter então agora um descongelamento. As coisas voltam a subir de novo, crescer de novo, para que haja dinheiro, né? Mais ou menos essa era mais ou menos, a tese era essa, certo? Professora, e por que não tem dinheiro para dívida externa? Porque o povo começou a consumir muito, é verdade, mas não tinha mercadoria para isso. Eu lembro um pouco da queda de Nova York, né? Aquela questão da depressão, não sei se vocês lembram, nós falamos sobre isso. Havia muito consumo, mas não havia a questão de coisas guardadas, né? Isso começou lá nos Estados Unidos, mas aí é outra história. Bom, no plano cruzado 2, nós vamos ter esses problemas aí, então o governo federal vai aumentar de novo, vai descongelar, né, os preços, vai ter o aumento da inflação, a dívida externa vai parar de ser paga, e aí nós vamos ter problemas. Por quê? Porque vai aumentar tudo novamente. Você entendeu? Então já vai ter uma outra mudança aí, né? É como se você andasse por uma certa estrada, você tem que sair daquela estrada, tem que se adaptar, aí você é impulsionado a ir para outra estrada. Aí você vai se adaptar novamente, depois vai dizer, não deu certo, vamos para outra estrada. Então houve muito isso. E só um detalhe, não é fácil lidar com a economia de qualquer país. Qualquer país, né? Eu pensando aqui em algumas coisas, inclusive brasileira, tá? Estamos falando de quem, professor? Estamos falando ainda de José Sarney. Bom, após isso, nós vamos ter, no plano cruzado 2, nós vamos ter, depois dele que não vai dar certo, nós vamos ter também o plano verão. Além do plano verão, nós vamos ter o plano Bresse, mais ou menos isso, que é com o plano cruzado 2, eu não falei o nome, né? O plano Bresse vai vir após, né? Entre o plano cruzado 2 e o plano de verão, tá bom? Após isso, a gente vai ter, então, agora a Constituição de 88, que eu falei para vocês que lá foi promulgada, certo? Nessa Constituição, a pessoa que vai estar encabeçando, lutando e batalhando por isso
vai ser Ulisses Guimarães, certo? Bom, na nossa Constituição, nós vamos ter algumas coisas fundamentadas. Entre elas, olhem, vocês têm isso na página de vocês, 309. O que, professora? Por exemplo, a reafirmação da divisão de poderes, que seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que antes não era assim, né? Era completamente diferente. Aí você vai ter outras coisas, né? Outras definições ou estabelecimentos, né? Por exemplo, você vai ter, olha, estabelecimento de princípios como direito de ir e vir, liberdade política e de expressão, respeito à formação étnica do povo brasileiro. Aí você vai ter aí os índios com grandes avanços, graças a Deus. A questão dos negros também, né? E brancos. E a maior participação social e política da mulher, certo? O que mais que nós temos aí? Aí nós vamos ter agora outros governos que virão, né? Temos mais coisas que aconteceu aí, né? Mais episódios, né? Mas nós vamos ter quem? Quem que vem, professora? Nós vamos ter Fernando Collor de Mello. Nós vamos ter... nós temos Dilma Rousseff, nós temos Itamar Franco, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva. Eu falarei sobre eles nas outras aulas, tá bom? Um cheiro para vocês, viu?